Bom dia, queridos alunos. Bom dia, família CHC. Vamos para mais um dia, aulinha de história. Atenção, alunos do quarto ano. Mas, como de costume, vamos iniciar o nosso lindo dia agradecendo as maravilhas, os prodígios que Deus tem feito por nós, né? E pedir também, por todos os que estão necessitando, né, de saúde, de paz, de amor, de habitação. Então vamos lá. Está escrito lá em Salmos, peguem a Bíblia de vocês, Salmos, capítulo 119, versículo 95 e 96, que diz o seguinte: que os injustos esperam a minha ruína. Eu sei discernir os teus testemunhos. Eu vi o limite de toda perfeição. O teu mandamento se dilata sem fim. Amém? Então, os injustos esperem a minha ruína. Então, que nós não sejamos injustos, né? Que tenhamos justiça, que pratiquemos o dom da justiça com o ser humano, não importa quem, tá? Amém? Então, vamos lá, vamos iniciar agora com uma aulinha nova, tá? Estamos aqui, preste atenção aos cartazes, né? Vamos falar sobre o ciclo do pau-brasil. Eu já enviei alguns vídeos para vocês, dizendo que na frente da minha casa eu tenho o privilégio de ter uma árvore do pau-brasil, que foi nossa primeira riqueza. Então, o ciclo do pau-brasil. O que foi o ciclo do pau-brasil? O que aconteceu? Quais os movimentos? Se existia conflito, se existia pacificação, se houve, pacificação, se chegaram a um acordo ou não. Vamos lá, prestem atenção, tá? O ciclo do pau-brasil, no nosso país, tá? No Brasil. Qual era a forma de comércio? Como era que eles se comercializavam? Era através do escambo. E o que era o escambo? Era uma troca de materiais, tá? Os portugueses, eles tinham vários materiais, tá? Eles tinham metais preciosos, eles tinham espelhos, eles tinham machados. E em troca, os índios davam as madeiras. Então, isso se chamava escambo. Então, a forma de comércio era escambo, era troca de mercadorias. Como era esse comércio? Como acontecia? Exatamente, os portugueses trocavam as suas bugigangas, que eram conhecidas, tá? Europeias, que eram os espelhos, os machados, roupas e outros produtos por toras de madeira, ou seja, pedaços de madeira. Que madeira era essa? O pau-brasil. Qual o acordo entre os europeus e os índios? Eles chegaram a que acordo? Os índios carregavam as toras de madeiras até as feitorias. Eles trocavam esses produtos e ainda levavam as toras de madeiras, tá, até as feitorias. O que eram feitorias? Eram casarões, eram armazéns que serviam para guardar, para armazenar essa tora de madeira, ou seja, o pau-brasil, para evitar da chuva, tá? Evitar levar muito sol, evitar levar muita chuva e assim danificar a madeira, tá? Danificar o produto. Qual era a função das feitorias? Exatamente isso que eu falei, entocar as toras de madeira até a chegada de alguma embarcação. Essas toras de madeiras eram levadas para a Europa através das navegações, dos grandes navios, tá? Motivos, quais foram os motivos que levaram o pau-brasil
a ser extinto. E houve isso? Houve, porque houve muita extração da madeira, muita ganância. Como eles viram que era um produto que rendia economicamente e iriam tirar, não é, Portugal do problema econômico que estavam vivendo no momento, então, olha aqui, ó, um dos motivos, não é, a localização das árvores era onde no litoral, então tinha o poder, não é, de quem passar, observar e ver e querer explorar, querer colonizar aquela terra. E quem já conhecia, aí tinha mais ainda facilidade, tá? O escambo, que era a troca de mercadorias, construção de feitorias, que eram os armazéns que guardavam as toras de madeira, necessidade da ocupação do litoral. Os portugueses viram a necessidade de ocupar o Brasil para que outras nações, né, não tivessem esse direito de explorar também, porque eles eram gananciosos. Eles queriam o lucro só para a coroa portuguesa. Entenderam? Aí vamos lá. Mudanças na relação com os indígenas. Por que os portugueses mudaram com os indígenas? Primeiro, tribos indígenas se recusavam a extrair o pau-brasil. Eles eram tão maltratados, machucados, massacrados, que eles começaram, não é, a lutar contra os portugueses, a reivindicar direitos, tá? Resistiram à ocupação de sua terra, atacando os povoados portugueses e fugindo para o interior do Brasil. Para os índios que conheciam o ambiente, eles fugiam dos portugueses, mas quando eles eram capturados, eles eram severamente castigados, tá? Mas alguns conseguiam fugir. Guerra justa, enfrentamento entre os portugueses e os índios. Houve essa guerra, tá? Extermínio de índios, extermínio também de portugueses, mas sempre os portugueses ganhavam porque eles tinham armas de fogo, não é? E os índios eram o quê? Armas construídas com os próprios elementos da natureza, arco e flecha, certo? Machadinhas, tá? Com pedra, com pedaços de madeira, tá? Extermínio de muitas tribos. Com essas guerras, não é? Muitas tribos foram exterminadas, ou seja, acabaram, né? Foram mortos. Escravidão dos que sobraram. Os que não queriam fugir, que tinham medo, não é? Medo de fugir, de ir em busca do novo, e os que eram capturados, eles eram escravizados novamente, certo? Aí aqui tem falando sobre o escambo, que é exatamente essa troca de mercadorias, tá? Que eram as bugigangas pelas ferramentas que os portugueses tinham, certo? E eu trouxe para vocês uma linha do tempo ou organograma. O que é isso, linha do tempo? Linha do tempo nada mais é que uma sequência de fatos ocorrido com conteúdo pedido. Então, o conteúdo aqui é o quê? O ciclo do pau-brasil. Então, eu trouxe aqui uma linha do tempo ou organograma, que são acontecimentos. Número 1, a colonização portuguesa. Os portugueses colonizando o nosso país, o Brasil. Número 2, relação entre os índios e os europeus. Aqui é a troca de mercadorias, mais conhecida como os escambos, que nem sempre foi assim, pacificada, né? Na paz, na alegria. Como vocês ouviram, antes eu disse que houve muita guerra e eliminação, exterminação de índios e de alguns europeus. Número 3, até 1532, trabalho indígena. Quem eram os escravos eram os índios, quem trabalhava na extração do pau-brasil, certo? Número 4, a extração do pau-brasil, né? A extração do pau-brasil pelos indígenas, que continha uma tinta vermelha que servia para tingir tecidos. Da madeira era também confeccionado alguns instrumentos musicais, móveis, certo? E o quinto que eu trouxe foi
praticado por meio de escambo. É a prática do escambo, que era troca de mercadorias, que era o comércio. Então, isso aqui é uma linha do tempo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Falando sobre o ciclo do pau-brasil, que é a mesma coisa. Ó. Linha do tempo ou organograma, certo? Uma sequência de fatos, ok? Pegando o livrinho de vocês, atividade, páginas 113. Primeiro, pesquise e escreva uma linha do tempo referente à exploração do pau-brasil e escreva. Você vai escrever, certo? Uma linha do tempo. Segundo, antes de trazerem os africanos como escravos, os colonizadores tentaram escravizar os indígenas. Por que você acredita que os colonizadores optaram pela escravização em vez de outro sistema de trabalho? É porque aí não trouxeram os negros, porque já tinham o quê? Os indígenas, né? E eles não tinham o quê? Poder de lutar contra os portugueses. Então eles foram o quê? Escravizados, maltratados, humilhados. Ele tem direito à moradia? Não, tá? Terceira questão. Devido à extração desenfreada, inconsequente, provocada pela exploração do pau-brasil, você concorda que se pode declarar esse episódio como o primeiro desastre ambiental do nosso país? Justifique, isso aí é uma pesquisa. Você acha que a extração do pau-brasil foi o primeiro problema ambiental do nosso país? Quarta questão, pesquise e explique resumidamente por que o arquipélago Fernando de Noronha tem este nome. Por que se deu esse nome, Fernando de Noronha? Página 114, você vai relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. Qual é o nome da forma de comércio? Letra A. Letra B, como era esse comércio, como era que acontecia? Letra C, o que os índios faziam no acordo? Letra D, qual era a função das feitorias? Servia de que as feitorias? Letra E, o que os portugueses fizeram quando os índios não se interessavam mais por seus produtos? Eles começaram a fazer o que com os índios? Sexta questão, escreva verdadeiro ou falso, tá? Para o motivo que levou o pau-brasil a quase ser extinto. Virando a folhinha, página 115, tem um texto aqui falando sobre o reflorestamento. O reflorestamento e a produção de papel. Aí tem falando o que é reflorestamento. Então, explica o que é reflorestamento. Aí vem a questão. De acordo com a ideia de reflorestamento abordada nesse texto que vocês vão ler, crie uma solução para evitar a extinção do pau-brasil. O que pode ser feito também para evitar a extração do pau-brasil? Aqui falou em reflorestamento, né? E você, o que poderia fazer para evitar a extinção da nossa árvore tão amada, tão querida? Página 116, você vai fazer, uma linha do tempo, um organograma, tá? Um organograma sobre o pau-brasil, o ciclo do pau-brasil. Veja que tem os títulos, tá? A colonização portuguesa, número 1. Aí você vai lá, pesquisa uma imagem e coloca. Relação entre os índios e os europeus. Até 1532, trabalho indígena, a extração do pau-brasil e práticas do escambo, certo? Então, pesquisa, recorta e cola. Tiver alguma dúvida, faz uma chamada, a Tia Lívia está à disposição. Beijos!